E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos sobre matrizes, operações com matrizes e onde as matrizes são aplicadas no nosso dia a dia. Se você acha que as matrizes não são importantes, venha conferir a importância delas nessa aula. Vem comigo. Vamos lá, galera, vamos começar a nossa aula então sobre matrizes, certo? Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N, onde M representa o número de linhas na horizontal e N o número de coluna na vertical, de colunas. As matrizes são utilizadas para a resolução de muitos problemas. Aí na imagem podemos ver uma das formas da matriz, ok? M por N, não podemos esquecer nunca disso, né? Que é o número de linhas por número de colunas. Representação de matrizes. As matrizes são sempre representadas por letras maiúsculas, A, B, C e assim por diante, que são acompanhadas por índices, nos quais o primeiro número indica a quantidade de linhas e o segundo o número de colunas, ou seja, M é linha e N coluna, por isso a matriz é M por N. A quantidade de linhas, que são as fileiras horizontais, e colunas, que são as fileiras verticais de uma matriz, determina sua ordem. A matriz A possui ordem M por N. Se a gente ver o exemplo dessa imagem, nós podemos ver que a matriz A é 2 por 2, porque tem duas linhas e duas colunas, e a matriz B é 3 por 2, tem três linhas e duas colunas. Isso é bem simples de entender. Elementos de uma matriz, que é a forma genérica, é a forma com letras que a gente fala na matemática, né? Seja a matriz genérica A M por N, isto é, M representa as linhas e N o número de colunas. Então temos nessa matriz, a matriz A, A11. Aquele termo significa o quê? É o número da primeira linha e primeira coluna, ou seja, é o A11. Vamos verificar, por exemplo, o A33. O A33 é o número da terceira linha e terceira coluna, por isso que ele é A33, certo? Dessa forma, os elementos da matriz A são indicados por A e J, onde o I representa o índice da linha e J representa o índice da coluna para o elemento em questão, certo? A11 representa o número da linha 1 e coluna 1, tá? Eu não vou ler o resto, mas o exemplo é bem simples de entender. Um exemplo, por exemplo, nessa matriz A, certo? Vamos ver lá o A21 representa o elemento menos 2. Por quê? Porque ele está na segunda linha e primeira coluna. Se você verificar, é o único elemento que vai estar na segunda linha e primeira coluna, certo? Então é o menos 2, é o A21 que representa ele, certo? Se a gente pegar o A11, que é o primeiro A, ele está na primeira linha e primeira coluna. Daí a gente acha o 1, certo? Então, esse A11, A22, AM por N são os elementos que representam aquele número dentro da matriz. Tipo de matrizes. Temos a matriz linha, é uma matriz que possui somente uma linha, né? Ordem 1 por N, porque daí o 1 seria o número de linhas, que é uma só, e N é indeterminado, pode ter várias colunas. A gente pode ver na imagem. Matriz coluna é uma matriz que possui uma única coluna, ordem M por 1, ou seja, uma coluna e o número de linhas pode ser determinado. A gente vê aí um exemplo na imagem. Matriz nula é uma matriz que possui todos os seus elementos iguais a zero. Bom, essa é a mais simples, né? Se todos os elementos dentro da matriz são zero, então é uma matriz nula. Matriz quadrada é uma matriz em que o número de colunas é igual ao número de linhas. Sendo que uma matriz quadrada de ordem M por N, podemos dizer que ela tem ordem N. Aí podemos ver na imagem, certo? Essa matriz D
ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 2. Essa outra matriz à direita, se ela tem 3 linhas e 3 colunas, então ela é uma matriz 3 por 3. O número de linhas é o mesmo número de colunas, então ela é uma matriz quadrada. Numa matriz quadrada de ordem n, temos que os elementos A e J, com I igual a J, formam a diagonal principal, enquanto os elementos I mais J igual a N mais 1 formam a diagonal secundária. A gente pode ver bem na imagem quem que é a diagonal principal e quem que é a diagonal secundária, certo? A diagonal principal ela corta para a direita. Se você começar na parte superior à esquerda, você corta para a direita, né, inferior. E a diagonal secundária é ao contrário. Elementos da diagonal principal da matriz A. A gente pode ver aí quais são os elementos da diagonal principal. Nessa outra imagem podemos ver quais são os elementos da diagonal secundária dessa matriz. E esses elementos são todos genéricos, certo? Nós aprendemos anteriormente. Matriz diagonal é uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas é o mesmo de coluna, onde todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Então a gente tem aí uma matriz quadrada, né, que 3 linhas e 3 colunas. Temos elementos onde só os da diagonal principal são não nulos, o resto tudo é zero. Assim temos a matriz diagonal. Matriz identidade é uma matriz quadrada, então tem o mesmo número de linhas e colunas, em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. E os elementos da diagonal principal, neste caso, agora vão ser 1, representada por IN, matriz quadrada de ordem N. A gente pode ver na imagem aí a matriz de identidade de ordem 2 e a matriz de identidade de ordem 3. Então, na diagonal principal só vai ter 1 nessa matriz de identidade. Matriz oposta. Considere a matriz A seguir, tá? À esquerda, a matriz A 3 por 3. Então, a matriz B, para ser oposta, ela vai ser menos B. A gente pode ver à direita aí da imagem, certo? Então, basicamente vai ser o quê? Vamos multiplicar uma matriz pelo negativo, certo? Em todos os seus valores, todos os seus elementos dentro da matriz. Então, a matriz oposta é a negativa da outra, certo? Matriz transposta. Uma matriz transposta é uma matriz resultante da troca ordenadamente de linhas pelas colunas de outra matriz. Se temos uma matriz A, então a transposta de A tem notação A e o T em cima, certo? Basicamente é o que? O número de linhas vai virar o número de colunas, certo? Então na imagem nós podemos ver, nós temos uma matriz A, onde as suas linhas vão virar colunas, ok? Operações com matrizes. Igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B de mesma ordem, M por N, pode ver que nas imagens as duas são 2 por 2, a ordem delas, são iguais se e somente se todos os elementos que correspondem a A e a B sejam iguais, ou seja, A igual a B. Nesse exemplo aí nós temos que o 1 igual a A, tá? O 2 é igual a B. Então significa que para essas matrizes serem iguais, só pode em todos os casos o A valer 1, o B valer 2, o C valer 3 e o D valer 4. Nesse caso elas são iguais, certo? Porque essa segunda parte da imagem ali é genérica, tá? que a gente viu antes. Então genérica pode ser qualquer número e pode valer A1, B2, C3 e D4. Adição de matrizes. Para fazer a adição de duas matrizes, devemos somar todos os elementos correspondentes de uma matriz com a outra, ou seja, somar linha com linha e coluna com coluna. As matrizes devem ter a mesma ordem. Lembrem da ordem sempre M por N. Um exemplo, a matriz A mais a matriz B. Então, o primeiro elemento da matriz A é 7. Eu vou somar com o primeiro elemento da matriz B, que é 3. 7 mais 3, 10. Então, a nova matriz que vai resultar, o primeiro elemento dela vai ser a soma desses dois primeiros. E assim se faz para os outros elementos, ok?
Propriedades da adição de matrizes. Considerando A, B e C matrizes da mesma ordem e N numa matriz nula, de onde saiu essa matriz C? Se a gente voltar na imagem, a matriz que é resultado da soma de A e B nós podemos chamar de C, certo? Então, considerando A, B e C matrizes de mesma ordem e N uma matriz nula, lembra matriz nula é aquela que não tem, que é formada de zero? Caso a operação a seguir seja possível, então temos que uma comutativa que, indiferente, nós podemos fazer A mais B ou B mais A vai dar a mesma coisa. Associativa, que nós vamos fazer A mais B dentro do parênteses mais o C, é a mesma coisa que A mais B mais C dentro do parênteses. Elemento neutro, que é somar uma matriz A com uma nula, que vai dar a mesma coisa. E elemento oposto, por exemplo, uma matriz A mais menos a sua oposta vai ser a mesma coisa que menos a sua oposta mais A. Vai dar zero, certo? Porque é A menos A. Então tem que dar uma matriz nula. E A mais B, certo? Na transposta é aquela que transforma as linhas em colunas, está na mesma coisa que você somar A transposta mais B transposta. Então você soma A mais B, duas matrizes, né? E depois transforma as linhas em colunas, ou você pode pegar a matriz A, transformar em linhas em colunas e somar com a B, que vai ser transformar linhas em colunas, certo? Então vale para todos os casos. Subtração de matrizes. Para fazer a subtração de duas matrizes, devemos subtrair todos os elementos correspondentes de uma matriz com a outra, ou seja, subtrair linha com linha e coluna com coluna. As matrizes devem ter a mesma ordem, lembrando muito na questão da adição, certo? Exemplo. Vamos somar a matriz A, diminuir a matriz A com a matriz B. Ou seja, o primeiro elemento da matriz A é 7 e o primeiro elemento da matriz B é 3. Então vamos fazer 7 menos 3 dá 4. E assim a gente vai subtrair elemento por elemento da matriz e obter uma nova matriz com os resultados. Multiplicação do número real por uma matriz. Seja A m por n uma matriz e A um número real, o produto de A por A resulta em uma matriz B m por n, de forma que multiplicarmos o número real A por cada elemento de A. Pode ter ficado um pouco confuso, mas nós vamos ver o exemplo. Então, nós vamos pegar uma matriz 1, 2, 3 e 4, e esse número real, que a gente tanto fala, vai ser o 3. Então, o 3 vai multiplicar cada elemento da matriz, certo? Vai multiplicar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4. E assim nós vamos ter uma nova matriz B, que foi multiplicada por um número real. Nesse caso, o número real é 3, mas podia ser outro, podia ser 2, 4, 5, certo? Propriedades. Considerando A e B matrizes de mesma ordem, e A e B números reais, que a gente viu antes, que pode ser 1, 2, 3, caso as operações seguintes sejam possíveis, então temos que A igual a A, menos 1 vezes A vai dar menos A, qualquer número real vezes a matriz nula vai dar 0, 0 vezes qualquer matriz dá 0, um número real vezes outro número real vezes a matriz tem que estar a mesma coisa que a multiplicação dos números reais vezes uma matriz. Um número real vezes a soma de A mais B tem que dar a mesma coisa que esse número real vezes A mais esse número real vezes B. E A mais B, a soma desses números reais vezes uma matriz A, tem que dar a mesma coisa que multiplicar esse número real por A e multiplicar o número real B por A, certo? Nesse caso, o B maiúsculo é sempre matriz e A e B minúsculo são números reais. Multiplicação entre matrizes. Considere as matrizes AM por N e BN por P. A multiplicação das matrizes A e B nesta ordem resulta em C, M por P, de forma que C seja obtida pela soma dos produtos dos elementos da linha I de A e da coluna J de B. O que significa isso? Que a gente vai, primeiro na multiplicação da matriz, a gente a gente vai fazer a primeira linha vezes a primeira coluna, certo?
a primeira linha DA vezes a primeira coluna DB. Depois faremos a primeira linha DA vezes a segunda coluna DB, certo? Depois vamos fazer a segunda linha DA vezes a primeira coluna DB. Depois vamos fazer a segunda linha DA vezes a segunda coluna DB. A gente pode ver bem no exemplo, por exemplo, ó, 7,1 é a primeira linha, certo? DA. E 13,6 é a primeira coluna DB. Então a gente vai fazer 7 vezes 3 mais 1 vezes 6. Então a primeira linha DA vezes a primeira coluna DB, que vai dar o primeiro elemento dessa outra matriz que é resultado. E assim a gente vai fazer por diante até chegar numa nova matriz. Observações importantes. A multiplicação de matriz somente é possível se o número de colunas em uma matriz for igual ao número de linhas da outra matriz. Por quê? Porque a gente multiplica linha vezes coluna. Então tem que ser igual a esse número. A matriz resultante de C tem o mesmo número de linha da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz, porque multiplicamos linha vezes colunas. Então, ó, aí a gente pode ver um exemplo, certo? Que a coluna da primeira tem que ser o mesmo número de linha da segunda, certo? A gente pode ver bem aí nas duas operações que está mostrando a imagem, certo? Agora que chega o grande foco da nossa aula, que a gente já teve um embasamento sobre matrizes, onde usamos as matrizes no dia a dia, né? Que é uma pergunta muito bem recorrente, por que estudar matriz? Então, a gente usa as matrizes na escola para distribuição de notas, a gente vê um gráfico de distribuição de notas, certo? No próprio boletim, nós temos uma matriz, porque é formada um gráfico, certo? Na informática, com a computação gráfica e criptografia, então é extremamente importante as matrizes, né? Porque faz parte da informática e hoje tudo é online, vamos dizer assim. Na engenharia civil, para o uso de medidas, então quantas coisas são construídas e precisam dos cálculos de matrizes, né? Na economia, para análise de gráficos populacionais e tantos outros gráficos, mas esse é um exemplo, né? Então todos os gráficos têm o cálculo de matriz em cima. Nos hospitais, com a tomografia computadorizada, então até na parte da saúde as matrizes estão presentes. E agora vamos ver um exemplo de problemas do dia a dia com matriz. Na confecção de 3 modelos de camisas, A, B e C, são usados botões grandes, que é o G, e pequenos, que é o P. O número de botões por modelos é dado pela tabela. Então vamos analisar a tabela. Então, camisa A tem 3 botões P e 6 botões G. E assim você pode ler a camisa P e a camisa C, tá? Você tem que entender essa tabela. Então, o número de camisas fabricadas de cada modelo nos meses de maio e junho é dado pela tabela. Então, vamos analisar essa tabela aí. Então, maio foram produzidas 100 camisas do tipo A, 50 camisas do tipo B e 50 camisas do tipo C. Nós temos ali os valores em junho também. Nessas condições, como resposta para obter a tabela que dá o total de botões usados em maio e junho, fazemos a seguinte operação. Então, o que a gente quer? A gente quer o total de botões usados em maio e junho. Então, a gente vai multiplicar a primeira tabela, tá? Essa aqui, vezes essa aqui. Então, a gente vai fazer como? Linha vezes colunas. Ah, mas vai dar certo? Vamos verificar. Nós temos 2 linhas na primeira tabela e 2 colunas na segunda tabela. Então vai dar certo. Então a gente vai fazer linha vezes coluna, certo? Primeiro a linha da primeira vezes a coluna da primeira. Depois a linha da primeira vezes a segunda coluna da segunda, tá? E assim por diante até obter. Então agora nós vamos ter como resultado uma nova tabela. Então em maio foi usado 500 botões P, certo? E 1.100 botões G. Já em junho foram usados
400 botões P e 1050 botões G, certo? Esse é um dos tantos exemplos onde a gente usa as matrizes. Então, a gente pode, se antes a gente não sabia, agora a gente entende a grande importância que as matrizes têm em nossas vidas, certo? É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Se você entendeu a importância das matrizes, deixe seu like, compartilha, comenta e até a próxima.